Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Learning Together. Como de costume, vocês já estão acostumados, né? Com os nossos queridos amigos Rafael e Felipe. Por favor, deem um oi aí, pessoal. E aí, Pedrão, e aí, galera, tudo bem? E aí, pessoal, na boa? Show de bola. Pessoal, para quem ainda não conhece a gente, nós somos a Master Plan. É uma iniciativa nossa que visa aí promover o aprendizado cooperativo entre as pessoas, tá? Principalmente aí baseado na troca de experiências, né? Nós acreditamos aí fortemente que todas as pessoas ao nosso redor têm suas especialidades, têm suas experiências e que elas conseguem contribuir trazendo aprendizado para a nossa vida, né? Então, esse é o nosso projeto, chamado Master Plan Learning Together. Fica aí já o convite para vocês seguirem a nossa página no Instagram, também lá o nosso canal no YouTube. A gente tem alimentado aí tanto a página com postagens acerca principalmente do tema de gerenciamento de projetos, que é a área de atuação aí minha e do Rafael. O Felipe também aí com um grande envolvimento, né, também na área, mas com outras experiências também. E no YouTube, principalmente com os nossos vídeos, acerca também, principalmente desses temas. Mas principalmente agora no começo, né? A gente tem interesse em aprender aí e conversar sobre diversas áreas, inclusive por conta do gerenciamento de projetos, né? Que é algo muito amplo. Então, com o passar aí do tempo, com certeza o conteúdo vai se diversificando. Legal? Acho que perdemos um. Opa! Recuperamos um, pessoal. Depois Ufa. de um problema de conexão, que é normal, né, nos dias de hoje, ainda mais por conta aí das demandas, né? Mas faz parte, não tem problema nenhum. Então, só retomando o raciocínio, né? O quadro de hoje é o nosso Learning Together, e eu ainda não apresentei a pessoa que vai falar para a gente. Eu já apresentei, na verdade, né? Já apresentei, mas é um grande amigo meu, né? É um grande amigo. Nós fomos aí colegas de infância, né? Amigos de infância. E como a gente estava falando ainda hoje mais cedo, né, Francisco? Quem diria que das salas presenciais a gente se encontraria aí nas salas virtuais, né? Exatamente. Muito... Obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer fazer parte dessa gravação hoje aí com vocês. Esse grande projeto. Show de bola, Francisco. Show de bola. O prazer é todo nosso, tá, cara? É todo nosso. Fico muito feliz da gente ter se tornado aí colega de profissão, né? Amigos de profissão. E poder conversar, né? Poder conversar sobre o nosso dia a dia, com certeza, isso vai ser super legal hoje. E para a gente, então, aí para de fato aquilo que é a proposta de hoje, né? O nosso tema de hoje, pessoal, é um tema super interessante, super atual, e que o Francisco tem vivenciado aí ao longo dos últimos tempos, grandes experiências, e com certeza ele tem muito para contribuir para vocês que estão aí nos vendo e para nós aqui da Masterplan também, tá? O tema de hoje é aplicação e benefícios do Scrum. Para quem não conhece, o Scrum é uma metodologia de gerenciamento ágil de projetos. E aí, com certeza, o Francisco tem toda a bagagem para conversar sobre o assunto aí com a gente. Então, Francisco, por favor, a palavra é sua. Eu queria pedir para você começar aí com uma apresentação pessoal e uma apresentação profissional também, para o pessoal te conhecer, né? O Rafael e o Felipe Maravilha. também te conhecendo hoje. Verdade. Segue o jogo aí. Beleza, então. Obrigado, Felipe, Pedro e Rafael, pelo convite. Bom, pessoal, eu sou analista de projetos atualmente. Eu sou do interior de São Paulo, né? Nasci na mesma cidade aqui do Pedro. A gente chegou a estudar junto aí. Mas atualmente eu moro em Foz do Iguaçu e eu trabalho no Parque Tecnológico de Itaipu, que é dentro da Itaipu. Lá tem um parque tecnológico, tá? E existem diversos projetos lá dentro. E especificamente eu estou no Centro de Competência de Inteligência e Gestão Territorial. Então, a minha formação é gestão ambiental. Eu me especializei depois em educação ambiental e recursos hídricos e fiz um caminho aí para o gerenciamento de projetos, né? Lá dentro do parque também tinha um curso de gerenciamento de projetos pelo PMO lá de dentro. Eu fiz esse curso e aí surgiu uma grande oportunidade, eles me promoveram lá dentro para trabalhar lá no escritório de projetos mesmo.
Então, aí eu tive essa grande oportunidade e aí que despertou meu grande desejo por gerenciamento de projetos. Eu estudei muito, muito e acabei seguindo para a certificação PMP também. E aí carimbei meu passaporte para seguir nessa profissão que é, sem dúvida, muito gratificante. E aí o PTI também, minha certificação no caso da PMP foi lá em 2018, acho que mesmo ano que a do Pedro, né? E Nossa, foi aí... em 17, 17, não né? foi? Nossa, 17. Nossa, foi em É, dezembro dezembro de de 17, 17. isso aí. É inesquecível, né? eu fui em Completamos março 3 anos de... agora, né? Com certeza. É, foi na quinta edição ainda, né? O É, meu foi quinta em edição. março de 2018, no mês que ia trocar para a sexta Vai trocar edição. para sexta. Foi a nossa corrida da época, né? Para não pegar a É, sexta edição. Mas isso foi bom, porque isso me ajudou a estudar, cara. Eu falei, ó, É se não verdade. for agora, não vai ser mais. Então não podia mudar a data. E isso foi bom pra caramba. É 7 verdade. meses ralando. A gente vê Bom, isso em aí, projetos em geral, né? Quando a gente coloca esse muro do SOP, né? Fala, ó, o projeto tem que sair em tal data, né? Meio que tudo começa a se mover de uma forma diferente, né? A pressão é diferente, né? Só queria destacar que estou começando a me sentir excluído aqui, que acho que é o quinto PMP que Pô, aparece por cara, aqui e não não fale temos. isso, cara. Tem Que que isso? fazer. Acho que tem que correr ah, tá. atrás, talvez, né? Isso aí é uma bela opção, uma bela opção, uma bela opção. além de amigos de profissão, é uma máfia, cara. Você tá sabendo disso agora. Eu estou envolvido errado, então, aqui, né? Isso que é a verdade. Bom, aí teve outra oportunidade lá, o PT em 2019, também fez uma oportunidade de se certificar em ágil, né? Começaram a falar em ágil lá dentro, e aí eles promoveram um curso, um treinamento com o Vitor Massari e o Fábio Cruz, que são Opa, aí legal, conheço os feras, dois. pô. São feras, mano. Conhecem esses caras? Conheço os dois. São os feras aí, né? Então eles foram lá e fizeram um treinamento bem bacana para a gente para certificar a ASF, a Agile Scrum Foundation, que é uma prova mais tranquila, ela é em português, né? E daí, desde então, eu venho implementando Scrum, na verdade, desde 2018, né? E quando vem a certificação ASF, deu uma potencializada. Mas eu tenho implementado em projetos de pesquisa, desenvolvimento e gestão. Né? Desses 3 segmentos, o que eu acho mais interessante é o Scrum aplicado à gestão da organização, que dê suporte ao gestor, né? Áreas ou projetos que não são especificamente de TI. E assim foi praticando e implementando na tentativa e erro que eu acabei desenvolvendo uma espécie de um serviço que eu chamo de imersão Scrum. E eu passo 2 semanas, né? Cada sprint dura uma semana, eu passo 2 semanas com a empresa, realizando todas as cerimônias do Scrum e utilizando casos reais, né? Já organizando o backlog da empresa e deixando esse legado para a empresa já sair das 2 semanas sabendo exatamente qual é o propósito do Scrum, como implementar, qual a função de cada pessoa, cada papel. E já tem ali eu uso a ferramenta Gira Software para fazer isso. E aí, de tanto implantar isso lá dentro do parque, eu comecei a oferecer isso para as empresas, né? Caí na sala de um menino lá na aula de mestrado, que ele é CEO de uma empresa, uma incubada lá dentro do parque, a Industriais, Industry com Y no final, Industriais, eles fazem soluções em realidade virtual e aumentada. E aí eu falei, cara, vamos tentar implantar o Scrum na sua organização? Não é só para desenvolver software, não, isso aí também serve para você gerenciar a sua empresa, ajudar no gerenciamento da sua empresa. Daí eu fui insistente, eu tentei 4 vezes, e a gente falhou, mas na quinta vez, eu persistente, deu certo e eles estão usando até hoje, foram premiados aí no final do ano passado, com R$100 mil de investimento lá do próprio PTI. Então, assim, a empresa Legal. fica muito mais organizada, o fluxo de trabalho da empresa fica muito mais organizado. E é muito bom para startups, por exemplo, que elas são mais enxutas, né? Então, essa ferramenta que eu falo que eu usei para vocês, ela é gratuita, ela tem milhões de funcionalidades lá dentro. Não sei se vocês já utilizam o Gira, mas Não. para implementar Scrum é a melhor que tem. Legal. E Legal, você legal. Acho que aproveitar um e pouquinho de mim era isso. começar a fazer umas Ah, perguntas aí em cima aí, que, cara, vamos lá. já surgiu um monte de coisa na cabeça. Se quiser perguntar já, Rafa, vai lá, manda ver. Só vou fazer uma só para não perder o fio da meada aqui. Quando você começou, Francisco, a fazer esse trabalho com o Scrum, você que já vinha de uma base tradicional, né, que é a base do PMBOK, né, é o mesmo caminho de carreira do Pedro e meu também, né? A gente já tem esse contato, né, com o tradicional e aí
E aí a gente encontra, né, o Agile, né, encontra o Scrum e quer começar a trabalhar, enfim, né, a ver os benefícios disso tudo. Você conseguiu implementar ele na sua totalidade? Você fez várias adaptações para que você conseguisse fazer aí, né, o melhor dos dois, enfim, né? Como que foi esse processo para você? Tive que fazer algumas adaptações no começo, mas é aquela coisa, se a gente não tentar implementar tudo que está escrito no Scrum Guide, a gente não está implementando o Scrum, né? Não está colhendo todos os benefícios que ele pode gerar. Por exemplo, tem às vezes muita resistência da equipe de falar, pô, mas tem que fazer reunião todo dia, a daily meeting é todo dia. Porque se não for todo dia, você não vai tirar o benefício que é fazer a reunião todo dia, né? Não é Eles, mas daily, não né? pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes. Falou, não pode. Daí eu falo, gente, a equipe tem que se comunicar todo dia no mesmo horário. Vocês não precisam usar os 15 minutos, se vocês fizerem em 5, tá beleza, mas vai começar exatamente naquele horário, naquele local, e tem que acontecer todo dia. Daí a galera dá uma resmungada, assim, né? Mas depois acaba funcionando, porque no próprio Scrum Guide está escrito, né? Que a frequência diminui a complexidade. E isso eu levava, assim, ao pé da letra, assim, e tentei, sim, implementar tudo que eu pude ali do Scrum, eu Legal. implemento. Começar com 100%, né, e depois a gente vê onde que a gente consegue, né, se é necessário alguma coisa, né, mas já não entrar com 50%, por exemplo, né, fazer a implementação total, legal. Exatamente, começar com 100% e vai adaptando. E no Uhum. meu caso, por exemplo, não era desenvolvimento de software, né, era projetos de P&D, projeto de pesquisa, implementando para ajudar a própria gestão, né, o núcleo de inovação tecnológica, assessoria de planejamento e gestão. Então, está fazendo ali uma mistura de Kanban com Scrum, né? Uhum. Se vai adaptando, né? Legal. Tem um ponto interessante, né? Eu acabei de administrar uma aula de Scrum semana passada e surgiu um ponto muito legal de um dos alunos quando ele viu, né, que o Scrum ele é composto por várias cerimônias, né, como você chamou, né, uma das reuniões já, né, que é a Daily Scrum Meeting, né? Mas daí a gente vai longe, né, com retrospectiva da sprint, planejamento da sprint, enfim, né? Então ele é um conjunto de cerimônias. E aí um dos alunos que ele é gerente, né, na empresa que ele trabalha, ele falou, pô, mas eu achei que o conceito de Agile, então, previa a eliminação das reuniões. E daí eu falei, o problema acho que não é esse, né? O problema não é a gente ter reunião, não é a gente ter contato, o problema é a gente ter más reuniões, um mau contato, né? Reuniões fora do foco, que é exatamente o contrário do que o Scrum prega, né? Inclusive as reuniões do Scrum, elas são time boxing, né? Então a gente tem até o tempo, né? Então a gente está focado ali, a gente sabe que tem que ser focado em um objetivo, em um resultado, né? exato, né? Eficaz, né? Então a batalha ela não é contra as reuniões, né? É contra as más reuniões que infelizmente aí preenchem a agenda, né? De vários profissionais, né? Então o Scrum, né? Para você que está ouvindo também o Agile, se você pensa em acabar com reuniões, não, né? A gente tem um conjunto de cerimônias que são extremamente úteis para a gente fazer o trabalho completo, como o Francisco está mencionando aqui. Ponto bem legal. Cada cerimônia tem um propósito bem definido, né? Isso Exato. que é interessante. Esse é o ponto. A gente não entra naquela reunião sem pauta, sem objetivo, né? A gente está focado, né? Ela existe por um porquê, né? Isso é muito importante para que o método funcione. Exato. Show. Então, se eu entendi bem, Francisco, só para organizar aqui a minha cabeça, você começou sua atuação nesses projetos aí de P&D, mas agora, aos poucos, você está brigando, não, você está migrando um pouco mais para a área estratégica das empresas e nessa parte aí mais estratégica da coisa, certo? Exato. Uhum. Legal, show de bola. E aproveitando aí o que vocês já começaram a discutir, né, sobre aí os benefícios que a gente vê, né, ou digamos assim, implementando toda essa metodologia, né, quais são esses benefícios que você tem tido experiência aí na prática, Francisco, que são aí os mais evidentes de uma implementação do Scrum, que ali na hora o time já começa a perceber, a organização já começa a perceber resultado, cara. Você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Boa pergunta, Pedro. Esse é um tópico interessante.
Eu vejo vários benefícios, mas eu selecionei alguns aqui principais. Por exemplo, a melhoria da comunicação. Esse, sem dúvida, acontece porque você tem ali várias cerimônias para você se comunicar, né? Você tem a planning, você tem a daily meeting, a review e a retrospectiva para se comunicar. E cada uma tem um propósito bem claro, né? Que você pode trabalhar os 3 pilares do Scrum, que é a inspeção, transparência e adaptação, né? E assim, no Scrum existem essas tantas oportunidades de conversar com o time, principalmente com o cliente, né? Porque às vezes de nada adianta você estar fazendo um trabalho muito bom, mas que o cliente não queria que tivesse fazendo, né? Então você vai validando com o cliente o tempo todo aquilo que você está fazendo. E aí a daily meeting, ela é interessante porque ela contém e ela cria uma certa disciplina na equipe e um maior entrosamento. Assim, é uma forma de renovação do compromisso com as tarefas, né? Porque geralmente a gente responde aquelas 3 perguntinhas, né? O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Será que eu tenho algum impedimento? Só de você estar trazendo essas questões do impedimento, você descobrir o impedimento, e por que a reunião, a daily meeting, ela é recomendada acontecer nos primeiros horários da manhã? Porque aí você tem o restante do dia para resolver aquele impedimento se ele surgiu, né? Se você descobre ele às 8h15 da manhã, você ainda tem aí 8 horas de trabalho para resolver. Dura descobrir isso no final da tarde, né? Uhum. Então, ela tem esse propósito aí já e melhora muito a comunicação, de verdade. Outro ponto é o foco, né? Todos da equipe sabem o que está no topo da pilha de tarefas, isso é muito importante, porque todos sabem qual é a grande prioridade daquela sprint, né? E o objetivo da sprint. E assim, eu também acredito que utilizar um quadro Kanban com tarefas a fazer, em andamento e concluído, as equipes relatam saber o que precisa ser feito quando chega na estação de trabalho. Então, não tenho dúvida do que eu tenho que fazer lá na segunda-feira, né? Porque as tarefas foram pensadas, elas possuem uma descrição, as tarefas possuem uma definição de pronto. Então, você chega para trabalhar, você abre seu quadro Kanban, você sabe o que você tem que fazer, né? Você pode agir ali porque isso já foi planejado antes. A questão também da produtividade, né? Isso é interessante. Eu já colhi alguns relatos aí na AIOS mesmo, a Industriais lá, quando eu implementei imersão Scrum com eles, eles relataram que tiveram uma sensação de melhoria na produtividade de até 4 horas. Você acredita? Caramba. E quando eu fiz a imersão Scrum com a AIS, eu tinha que fazer fora do horário de trabalho, né? Porque era uma coisa fora, não tinha a ver com o meu trabalho. E eu fazia daily meeting com eles às 7h45 da manhã. Os caras acordaram, todo dia, cedinho, estava lá, nas 2 semanas, 7h45 da manhã. E aí um dos desenvolvedores falou, cara, eu tô sentindo assim, que ganhei umas 4 horas de produtividade. Falei, você tá brincando? É mesmo. Falei, poxa, é legal, porque todo dia de manhã você poder alinhar com o CEO ali da empresa, né? O que vai acontecer, o que é mais importante. Isso foi bem bacana. Eles relataram isso. A questão também da disciplina e organização, eu acho que é um benefício, porque, como eu disse, né, a frequência diminui a complexidade. Então, a equipe vai criando uma disciplina de começar a reunião exatamente no horário, né? Se a reunião lá está marcada dele meeting às 8h15, não é 8h16, é 8h15, porque daí eu, pelo menos, quando eu vou implementar, eu coloco um cronômetro gigante na tela. E na primeira reunião, quando deu 8h30 está marcado, eu dou start. Os que forem chegando depois, para a galera já tipo, se tocar que existe esse negócio do time box que é muito sério no Scrum, né? Eu, pelo menos, eu faço assim. E aí, se deu os 15 minutos, eu dou um jeito de encerrar aquela reunião ali, que é porque o Scrum Master tem esse desafio. Ele não é obrigado a estar na daily meeting, mas ele tem que garantir que ela aconteça, né? Bom, outro grande benefício, para fechar essa parte de benefício, eu acho que é o feedback constante, né? No caso de implementar o Scrum voltado à gestão, eu tive a felicidade de receber 2 relatos aí de gestores de áreas estratégicas lá do PTI. Um deles é do Núcleo de Inovação Tecnológica e o outro da Assessoria de Planejamento e Gestão.
e ambos participaram da imersão Scrum que eu fiz com eles, para ajudar a estruturar a área em Scrum. Eles relataram que o Scrum fornece assim, uma grande oportunidade de feedback constante, que é uma grande sacada para o time alcançar alta performance, né? Então, o gestor deixa de ser um chefe, vamos dizer assim, para ser um facilitador, e o time vai se entrosando cada vez mais, vai sentindo mais segurança para se expressar, para propor melhorias. E isso é ótimo, porque o time que pode ter mais autonomia vai se sentir mais motivado a inovar. Muitas vezes, por não saber quais são os limites que a pessoa pode agir, até onde ela pode ir, né? Ou como essa questão é tratada dentro da área, as pessoas podem preferir não dar sugestão ou não resolver um conflito ou tentar não inovar muito com medo do que pode acontecer, né? Então, essa oportunidade de feedback, os gestores relataram que é muito interessante, porque eles estarem ali sempre resolvendo as dores do time e motivando o time, né? Bom, eu vou contar um negócio que comigo aconteceu uma coisa interessante uma vez, Olha como que a D-Limit resolveu um problema que poderia ficar atravessado, né? Eu tive, assim, uma discussão verbal, assim, no meio do trabalho ali, com um colaborador, e aí, cara, eu me senti mal depois, né? Eu falei, putz, não devia ter falado dessa maneira, né? Tinha mais pessoas lá, e eu não vi a hora de chegar nele e pedir desculpa, né? Para resolver logo. Daí, logo em seguida, ia ter uma daily meeting. Eles faziam um pouquinho mais tarde, era lá por 11 horas a daily deles. E aí eu aproveitei a daily meeting e já falei, olha, ontem eu fiz isso, hoje eu fiz isso, eu queria aproveitar e pedir desculpa para o colaborador que aconteceu isso. Cara, no fim a gente acabou até se abraçando ali e fortaleceu a nossa amizade ali como colaborador, entendeu? Então você ter esse grande número de cerimônias é interessante por causa disso também, entendeu? Você pode resolver algo muito rápido ali para ele não ficar... Porque quando o colaborador às vezes vai guardando aquilo ali, pode virar uma bola de neve enorme, uma hora explodir, então você nessas... Eu não deixei nem para retrospectiva, né? Resolvi logo na daily meeting já mesmo. Legal. Reforça o relacionamento, né? Reforça o relacionamento, com certeza. Show. Tem perguntas, Pedrão? Cara, ele já falou um pouquinho sobre alguns desafios, né, que essa implementação traz, né? E eu queria entender um pouquinho melhor. Infinitos. Eu queria entender, eu queria que você conversasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais para a gente dos desafios. Você já comentou, né, da resistência, de certa forma, aí das pessoas em fazer as reuniões todos os dias, que é muito normal. A gente já passou também por esse tipo de questionamento, né, Rafa, ainda com as nossas adaptações, né? Isso faz parte, né, do jogo, mas, por favor, comenta um pouco mais sobre outros desafios, também sobre esse e sobre outros desafios que você tem vivido aí na prática, Francisco, por favor. Maravilha, Pedro. Bom, então acho que acredito assim, entre os desafios, a gente tem que levar em consideração o contexto que o profissional está inserido e quanta autonomia ele tem para implementar o Scrum dentro da organização que ele faz parte, né? No meu caso, eu sou o único analista de projetos num setor de 38 pessoas, né? Lá no parque tem mais de 550 pessoas. Mas no meu setor tem 38. E assim, eu sou o único analista de projeto e tenho um bom relacionamento com o meu gestor que me dá autonomia para implementar boas práticas de gerenciamento de projetos. E isso é muito bom, isso contou bastante na hora de eu implementar, que ele meio que me deu carta branca para implementar o Scrum. E isso é muito importante, né? Bom. Desculpa cortar, mas essa autonomia é muito importante, né? Pelo menos um pouquinho de autonomia você tem que ter, porque você vai mudar uma cultura da organização, né? É mais do que um processo ali, é uma cultura nova, né? Você pôr a turma para se reunir todo dia no mesmo horário. Então, são várias coisas. Assim, eu conversei com alguns amigos de outros setores e existe um pouco de resistência no começo, porque essa questão da cultura é uma transformação organizacional, mas existe também aceitação, né? Dependendo de quanto que você tem autonomia para fazer, né? E assim, é interessante porque quando você implementa o Scrum, você está fazendo as equipes se transformarem em times, né? E não cada um só tentar tirar o seu nome da reta, sabe? Você está transformando eles num time que vai pensar todos
em conjuntos, vamos dizer assim, né? Porque você tem aquela pilha de tarefa para sprint e a entrega final é do time. A entrega final não é do gestor, do PO, é do time. Então, esse espírito de time começa a surgir, e isso que é muito bacana, né? Mas um outro desafio também é quando a tarefa, muitas vezes, ela é concluída, mas ela não é passada no quadro Kanban para concluído. E aí você tem as métricas do burn down, por exemplo, né? O queimar para baixo. Você tem uma pontuação por sprint e essas tarefas precisam ser queimadas. E aí, se a pessoa faz a tarefa e esquece de passar ela para concluído, o seu burn down não desce, ele só vai indo reto. E aí você não atinge a linha de velocidade. Ou o burn down ele vai indo, lá no final ele, cai tudo de uma vez porque você fechou tudo no mesmo dia. Pois é, atualização. Isso que eu luto para fazer uma escadinha, pelo menos, né? Você ir fechando todo dia. Olha só, tem umas companhias aí no chat. Acontece, dá tudo certo. Mas Claro. aproveitando esse intervalinho aí, sabe, aproveitando só para comentar, eu acho que o que você comentou do desafio da cultura, de você vencer uma cultura, né, dentro de uma empresa, acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que qualquer pessoa ou qualquer ideia tenha que enfrentar, né? Porque as pessoas estão sempre habituadas ao que estão fazendo e geralmente são resistentes à mudança, né? Pois é. E acho que também uma coisa que eu achei muito legal, que eu sou membro de time, eu reforço isso, né? Mais de uma vez, né? É que a sensação... Ó, aqui, ó. Mais companhias aí. Mais companhia aqui, ó. É uma das coisas que eu também sinto é justamente isso, da melhora da comunicação e do efeito time, né? Do efeito... deixa eu tirar a caneta aqui. Do efeito de estar todo mundo reunido ali e às vezes você tem um problema para resolver e o outro cara já sabe a solução. Sim. E você consegue fazer isso muito rapidamente. E isso eu acho muito legal. A gente, na nossa experiência com o Dale, né, que no nosso caso tem umas adaptações, mas a gente muitas vezes evita de marcar uma outra reunião, por exemplo, né, para tratar algum assunto específico que ali na Dale você já resolve em 2, 3 minutos, porque o time está lá focado olhando isso, né, isso é algo muito forte. E essa mudança de cultura também, Felipão, se você me permite um ponto também, inclusive o líder de projeto, ele precisou passar por essa aceitação de mudança, né, porque vamos olhar a gente na figura de, não, pô, eu sou tradicional, certificado, gerente de projetos, e aí a gente começa a ver, ler, estudar muito sobre a Agile, a gente também quer ir para cima disso, né? Então, mesmo o líder de projeto tem que ter essa aceitação das mudanças, né? Para ver algo novo, tentar trazer. Então, isso também passa pelo líder de projeto. Ou o Scrum Master, né? Esse é um ponto até interessante que eu queria ouvir do Francisco, aproveitando. Eu tenho 2 perguntas até, se você quiser já emendar. Uhum. A primeira é, se você, quando era presencial, né, eu não sei como está nesse mundo de pandemia, mas você tinha uma sala específica, por exemplo, para as suas reuniões de Scrum, com o quadro, né, enfim, né, se isso foi preparado em um lugar específico, é a primeira. E a segunda, para você dar a sua visão da diferença entre um gerente de projetos e um Scrum Master, né, que é um termo que você citou bastante também, é legal a gente explicar para o pessoal também. Beleza. Bom, as nossas daily meeting aconteciam em uma sala de reuniões, né? Uma sala de reuniões normal, que tinha uma televisão e ali eu sempre buscava abrir a ferramenta, o Gira, e mostrar o burn down para a equipe, porque é uma forma de você inspecionar o progresso do trabalho na própria daily, né? Ó, gente, por que o nosso burn down não está baixando? E aí, a galera, não, já fechei as tarefas, só falta atualizar. Não, tô com um problema mesmo, então é por isso que não está baixando. Ou por que o nosso burn down subiu? Porque entrou mais demanda. Então, eu usava sempre uma sala de reuniões. Depois, isso evoluiu para a galera, porque aí a galera não gostava mais muito de ir para a sala de reunião, eles falaram isso para mim, e eu falei, não tem problema, onde vocês querem fazer? Aí eles faziam na própria estação de trabalho. Então, levantava e falava ali na própria estação de trabalho, sem precisar ir para uma sala de reunião. Legal. Aí isso funcionou bem por um bom tempo. Outros projetos eu tinha uma ampulheta do tempo, né? Uma ampuletinha assim de areia, que marcava 15 minutos certinho. E aí eu pegava essa ampulheta e eu sempre levava ela na sala de reunião, mas também levava lá, tem uma sacada bacana, assim, é um prédio grande lá,
a gente também fazia na sacada. Tinha outro projeto que gostava de fazer, por exemplo, a retrospectiva num lugar bem descontraído, né? Ia tomar um café lá na lanchonete do parque. Então, a retrospectiva, assim, ela é muito recomendada você fazer num lugar mais descontraído, porque você vai estar pensando nas relações do time, como é que foi, né? Para você falar, às vezes mais difícil. Isso é um outro desafio do Scrum Master. Eu estava querendo chegar nesse ponto. Cara, quando o Scrum Master tem que fazer retrospectiva presencial, esse é um desafio maior para ele. Por quê? Porque é difícil você coletar informações das pessoas, né? Você falar para o time o que deu de errado. Você acha que todo mundo vai querer falar? Às vezes não, né? Você tem que ficar ali perguntando, fazendo perguntas utilizando como tal coisa, porque eles podem responder sim ou não, só, depende da forma que você perguntar. Então, no presencial, o Scrum Master tem muito mais desafio, porque às vezes as pessoas ainda não estão abertas para poder falar o que não gosta, ou para dar a sugestão, entendeu? E aí, tem uma dica, eu vou deixar para vocês, não sei se vocês já utilizam, uma ferramenta chamada fanretro.io. Já viram essa ferramenta? Não conheço. Antes? Ainda não? Não. Galera, essa ferramenta é muito bacana, ela é muito utilizada para retrospectiva, fanretro.io, e ela coleta os cards de forma anônima. E ele também tem votação, então você pode coletar os cards de forma anônima, por exemplo, você coloca 3 colunas, que bom que, 3 pontinhos, né? Que bom que isso aconteceu, que bom que que pena que isso aconteceu, e que tal se a gente fizesse isso, fizesse aquilo. Então a galera preenche os cards, tudo de forma anônima, ele aparece embaçado assim pra gente, você põe um tempo, e aí depois disso os cards são revelados, todo mundo lê os cards e você pode juntar um card no outro dentro da mesma coluna. Então, isso tem a ver com isso, a pessoa vai lá e junta, né? E aí tem uma votação, você pode definir lá, vai ser 10 votos para cada pessoa. E o voto também é anônimo, então você distribui seus 10 votos, tem um joinha lá, você clica no joinha, e depois você revela os votos, que é para não interferir. Estão votando nesse aqui, eu vou votar nesse, né? Então, é tudo anônimo. Legal. E aí você sai dali já com uma coisa priorizada. Por exemplo, qual é a maior dor do time? É aquela ali que foi a mais votada. Então, em cima disso, ainda você já pode criar um plano de ação para aquela dor, vamos dizer assim, que surgiu, e já implantar na próxima sprint aquilo ali. Entendeu? E por isso que é o objetivo da retrospectiva, né? Você ter alguma nova melhoria no próximo ciclo já sendo implementada, né? Sim. Porque de nada adianta a gente saber qual é a dor do time e não conseguir resolver. E aí isso deixa o time mais frustrado ainda, né? Ou demorar muito também. Outro ponto que é o desafio do Scrum Master é trazer inovação para o time. Então, por exemplo, quando as reuniões são presenciais, eles sempre têm que trazer algo novo para não cair na rotina, né? A própria daily meeting não é obrigado a responder as 3 perguntas. Existem outras maneiras de conduzir essa reunião. Mas aí o Scrum Master tem que ir na retrospectiva também. Não existe só essa maneira de fazer retrospectiva. Você pode fazer, por exemplo, um Google Formulários, né, um negócio mais divertido no Google Formulários, colocar foto, vídeo, alguma coisa para a galera analisar. Tem uma que é bacana no Google Formulários, você coloca assim, faça um elogio para a equipe e coloca como obrigatória. Entendeu? E aí o cara, tipo, é impossível ele não ter feito, alguém não ter ajudado ele em uma semana, que ele não vai dizer um obrigado, né? Então isso é bacana, porque daí já motiva o time também. Então o desafio do Scrum Master é esse, ele tá sempre trazendo novidade que motive o time a estar em alta performance ali. Maravilha. Show de bola, velho. Acho que esse era um dos desafios, né? Sim. Tá? Agora a diferença que você falou do Scrum Master e o gerente de projetos, né? Isso. Tá certo. Bom, eu acredito que existe aí uma diferença.
Porque o Scrum Master, ele não é o chefe de ninguém, ele não é acima de ninguém da equipe. Ele é o que é chamado de servo-líder da equipe, né, do time. Então, ele é um facilitador. O gerente de projetos, eu acho que ele já tem um pouco mais de autoridade para mandar parar o projeto, né? Se for necessário, ele tem essa autonomia também, né? E o Scrum Master, ele já é um pouquinho diferente. Ele serve o time, ele trabalha para o Product Owner, ajudando a priorizar essa pilha de tarefas. Ele traz muita novidade para o time, para ver como melhorar essa performance, né? E o gerente de projeto também. Eu vejo aí um pouquinho dessa semelhança, diferença entre os dois, vamos dizer assim, né? Basicamente ali na atuação, né, em termos de decisão no projeto. Seria mais nesse sentido, talvez. É isso? Sim. Até porque quem decide no Scrum é o Product Owner, né? Vamos dizer assim, ele que decide o que está no topo da pilha de tarefa, é ele que ajuda a clarificar qual é o objetivo da sprint, né? E no caso do gerente de projetos, é ele que vai lá escrever o termo de abertura do projeto, ele que vai cuidar de toda essa, vai dar essa visão macro do projeto desde o início, né? Então, eu acho que está aí nesse ponto de decisão que eu vejo a diferença entre os dois. Beleza, Francisco. Legal, show de bola. Cara, deve ser muito legal, assim, ter esse feedback, né? Todos esses feedbacks que você tem comentado, né? De ver ali, de fato, os resultados do Scrum e tal. Eu, o Rafa e o Fê também, a gente tem sentido isso na prática, né? Eu diria que com o pouco do que a gente tem usado, a gente já conseguiu ver bastante efeito, né, Rafa? Mas é super legal ouvir isso de alguém ali que está Imerso, né? imerso, acho que essa é a palavra, né? Que vive isso, né? Exato, porque a nossa realidade hoje ela é híbrida, né, Francisco? A gente tem toda a questão do waterfall, né? Aquela questão tradicional, porque é a maneira como a qual a empresa está estruturada, e a gente tem inserido nesse caminho, né? A gente tem inserido as iniciativas de Scrum como uma forma de trazer assertividade de comunicação, né? De trazer melhorias, né? Nas coisas que a gente já tinha ali de time. Agora, o seu caso não, né? Você está de fato numa imersão no Scrum, implementando em diversas. Então, o resultado que isso traz é diferente e é muito legal, cara. Parabéns aí por todo esse É verdade, trabalho aí cara. que você tem desenvolvido e, cara, meu, aquilo que a gente já conversou até, os 40, 45 minutos aqui já estão ficando pequenos, já é pouco tempo para a gente falar sobre isso. A gente pode se estender aí com diversas outras dúvidas para a gente falar sobre e aprender aí um pouco mais com você que está imerso nessa questão. Mas para a gente, né, não se estender tanto aqui, como eu disse, a gente com certeza vai ter outras oportunidades, né? Por Eu queria que favor. você fechasse um pouco esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, falando algumas dicas para o pessoal ou para quem vai assistir a gente, até mesmo para a gente que está aí caminhando, né, engatinhando nessa história do Scrum e nesse aprendizado todo. Dá algumas dicas para a gente de coisas importantes para a gente fazer uma implementação de Scrum, cara. Beleza, Pedro. Cara, eu acho que primeiro vai ser em questão do contexto que a pessoa se insere, né? Como eu tinha dito antes, o contexto vai influenciar bastante. Essa relação que você vai ter aí do quanto de autonomia tem para implementar também influencia. Você precisa ter um pouquinho, pelo menos, para poder estar ali mexendo no time, nessa cultura nova. E eu diria assim, uma sugestão seria ler e reler o Scrum Guide diversas vezes, porque ele é curtinho, né? E comparado com quem estudou para certificação PMP, lá que é 500 páginas o PMBOK, mais o Mais a simulado. Rita, né? Mais O Scrum Guide simulado. é 16 páginas. Mais simulado e curso, cara, é tenso. Mas esse aqui, ó, o Scrum é 16 páginas. Então, assim, lê várias vezes ele. E tem um site, pessoal, muito bacana que se chama Mikhail Lapsin,
que ele é um preparatório para a certificação APSM1, que é o Professional Scrum Master da Scrum.org. Vamos dizer assim, entre as certificações de Scrum, essa, sem dúvida, ela é a mais valorizada. Assim. Se você fizer uma busca no LinkedIn, lá, coloca PSM1, sai muitas vagas ali para Scrum Master pedindo a PSM1, né? Então, é a nível 1 lá do Scrum. E tem esse site desse cara, que é muito bacana, anotem aí, é micaillapsin.com. Lá tem o teste, as 80 questões, tem o modo o learning e tem o modo prova mesmo, né? Para você fazer o teste sem ver as respostas na hora. Isso é bacana, aí eu recomendo acertar aí pelo menos 95%, daí já vai estar bem apto aí estar implementando. E assim, é coisa de uma semana de estudo, se estudar todo dia, já vai estar tirando 95% tranquilo. Outro ponto a considerar, eu acho que é usar uma boa ferramenta. Eu uso sempre... Quer dizer, o Scrum é aquela coisa, né? No próprio Scrum Guide diz, ele é simples de entender, é fácil de implementar, mas ele é complexo de dominar. Então, para ajudar nessa parte do complexo dominar, existe uma ferramenta muito boa que se chama Gira Software. Essa ferramenta, eu uso ela já faz 2 anos e ela é muito boa mesmo, tá? E ela é perfeita para Scrum. E, além disso, assim, tem como... se não tiver ferramenta, não tem computador, dá para implementar no Post-it, né? Post-it, lousa, o burn down ali na caneta mesmo, Na mão. mas roots, né? Também tem como implementar. Para startup, eu acho que é legal usar, por exemplo, o Gira, porque ele cabe até 10 pessoas, né? E o número de projetos é ilimitado. Outra coisa também, uma dica, é usar o fanretro.io, que é para você conduzir a retrospectiva de uma forma legal, né, uma forma criativa. Usar o Google Formulários para você conduzir também uma retrospectiva, porque você pode mandar antes para a equipe, a galera responde, aí lá na retrospectiva você revela qual foi as respostas, tal. Isso é legal também, tá? E eu acho que seria mais... Algumas dicas, acho que seriam essas, assim. Show de bola. Não ter medo também das críticas, né? Não ter medo das críticas, porque crítica sempre vai ter, resistência. Se a equipe falar, mas por que todo dia? Tem que ser todo dia. Vocês têm que conversar pelo menos 5 minutos, não importa. Vocês têm que fazer a Daily Meeting acontecer. É aquela coisa, o Scrum Master não é obrigado a estar na Daily Meeting, mas ele tem que garantir que todos os eventos aconteçam, né? Então, implementar na sua totalidade. Começa 100%, se não der, aí vai baixando, né? Aí vai fazendo as adaptações. E, legal, claro, né, a definição de pronto também é muito importante, né? Em todas as tarefas ali. Legal. Então, só para resumir, então você falou de prestar bastante atenção no contexto, né, que está inserido. Ter autonomia, né? É necessário que a organização aí te dê autonomia para fazer essa implementação. Fazer uso das ferramentas, né? Que são 3 ou 4 ferramentas aí que você colocou para a gente, e muitas delas são gratuitas, né? Então, fazer uso das ferramentas que estão disponíveis, ainda que o Scrum seja simples e dê para implementar de outra forma, mas existem ferramentas que vão facilitar bastante, né? Você comentou também sobre ser inovador, né? Inovar as reuniões, buscar mudar o ambiente, né? Falar dessas coisas em ambientes diferentes, né? Mudar a zona de conforto das pessoas, né? Isso é legal. E acho que é isso, né? Acho que eu resumi um pouquinho aí das principais pontos que você falou. Cara, excelente, cara. Que alegria, velho. Que alegria de conversar um pouquinho sobre e de rever você, cara. Que a gente, como eu disse, a gente, né, teve boas histórias aí em época de colegial e fundamental. E, cara, uma alegria muito grande de ver que você se tornou o profissional que se tornou e de ver que a gente hoje em dia ainda consegue ter a amizade que a gente tinha antes e, inclusive, trocar experiências profissionais. Cara, muito feliz. Obrigado por ter aceito o convite, né? Obrigado por ter participado dessa vez. E vamos, com certeza, ter outras oportunidades. Se quiser comentar, Rafa, Fê, alguma coisa, Francisco também, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade.
Eu vou aproveitar para agradecer também. Obrigado, porque de fato é sempre um aprendizado e a paixão com que você tem pelo que você fala, a paixão como que você fala, né, sobre isso é bacana, isso é cativante, eu acho muito bacana, é bem legal. Obrigado mesmo pelo tempo aí, cara. Muito, muito, muito obrigado. Isso é Obrigado. verdade, cara. A gente fala. Vai lá, Francisco, pode ir, depois eu concluo, aproveito para falar do nosso curso também. Vai lá. Ah, beleza. Não, eu acho que eu acabei descobrindo me reinventando, né, assim como analista de projetos ali, porque até então não se falava de Scrum dentro da organização. Eu comecei a fazer isso, ninguém lá sabia. O que que é isso? O que que é isso? Não, eu explico para vocês, né? E aí foi implementando, aí a notícia foi se foi espalhando, aí as outras áreas começaram a pedir, e agora, hoje, eu acabei de receber um convite de outra área lá, do jurídico quer Olha implementar, só, a que assessoria de legal. comunicação quer implementar, então assim, está expandindo, e aí a organização toda vai se transformando mais ágil, né? Isso é muito bacana poder fazer parte desse momento histórico, assim, porque você vai contribuir com algo muito maior lá na frente. Né? Legal. Isso aí entra no conceito da cultura, né? Às vezes a gente quer mudar a cultura da organização olhando lá para cima, né? E na verdade a gente forma a cultura através das pessoas, né? Então, quando a gente vai fazendo essa mudança na base, né? E vai expandindo isso, aí de fato a gente atinge aquela bolona maciça que é a cultura da empresa, né? Muito legal, cara. Eu teria um monte de coisa. Pequenos passos. Exato, devagar, né? Pequenos passos. É justamente formar novos Scrum Masters, né? Que ele trabalha para o time, servindo o time, para o PO, ajudando o PO, e para a organização, principalmente, implantando Scrum em novas áreas. Ele não pode querer ser o único no setor. Então, ele tem que formar mais Scrum Masters, porque sozinho ele não vai dar conta de implantar a organização inteira. Então, isso vai difundindo e isso vai se espalhando. Essa que é a grande sacada. Né? Maravilha, Francisco. Show de bola, cara. Mais uma vez também agradecer, como o Fê falou, a gente adora falar sobre esses temas e quando a gente sente esse brilho no olhar também nas pessoas, aí forma um match perfeito aqui para a gente ficar uma hora conversando, né? Então, muito obrigado. Espero muito a parte 2, tá? A gente vai fazer toda a divulgação também, né? Vocês também, pessoal, né? Peçam a parte 2 aí com o Francisco, porque tem um monte de questão que eu anotei aqui para a gente abordar também. Aproveito para encerrar também, Pedrão, antes do seu encerramento formal, para falar que a gente está com um curso de Scrum aberto na Masterplan. Né? Então, os nossos cursos de férias, eles estão abertos, com inscrição, né, aberta até sexta-feira, até dia 22, se não me engano. 22. O curso de Scrum, ele começa no dia 1º de fevereiro, então ele é completamente online, telepresencial, aulas ao vivo. Todas as informações você encontra na nossa página, onde rolou aí uma semana de publicações, né, sobre o curso, e também no link da nossa bio, né? Então você vai ser aí direcionado para a inscrição do curso de férias da Masterplan através da parceria com a Facens, tá? Então, se vocês gostaram desse tema, se interessaram, fica o convite aí para a gente se encontrar no nosso curso de Scrum, beleza? Acho que é isso. Obrigado da minha parte. Perfeito, show de bola. Obrigado a todos, então. Francisco, eu posso com certeza absoluta dizer que conversar com você hoje foi motivador, cara. Muito legal, cara. Muito legal tudo que você conversou com a gente e com certeza motiva a gente também a continuar evoluindo em todos os sentidos. Muito aprendizado compartilhado, cara. Muito obrigado. E acho que é isso. Encerramos por aqui. Obrigado a vocês que assistem a gente e até a próxima. Valeu!